Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, dizer que eu vou tentar ser rápida, embora a tarefa seja muito difícil. Homenagear o Pavan em tão pouco tempo é uma coisa bem árdua. Mas eu gostaria de começar por uma trilhinhazinha sonora. O interesse nessa época era Drosófila. Então eu estava jogando iscas lá eu deixei as iscas depois. E quando eu terminei o meu trabalho, eu vim ajudar o inglês a coletar coisas. Perguntei, como é que você coleta isso? O que você está vendo? Como é que faz? Ele faz assim, 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 tá bem. E dentre outras coisas, se eu dou um chute numa bananeira, porque o problema da bananeira é o seguinte, é uma situação até divertida. Você, quando tira o cacho, mata a planta, que não dá outra. Então você tem que cortar a planta também. E a planta fica caída no chão. E eu dou um chute numa dessas plantas da coisa e vejo um bolo de vermes. Eu tinha material, eu peguei, eu tinha minha cesta aí que tem várias coisas dentro, né? Peguei um dos vidrinhos, coloquei dentro enchi o vidrinho com as larvas e levei para o laboratório. Um dia depois, no dia seguinte, às 11 horas da noite, eu estava no laboratório e arrumando as coisas da excursão, e pego o vidro, botei o vidro e aproveitei para fazer o exame. E não é que eu vejo um dos maiores cromossomos que eu tinha visto na minha vida, né? Estou usando da glândula salivar. Fiquei babado, igual isso aqui. Bom, pessoal, eu quis trazer esse trecho de uma gravação do Pavan feita no nosso laboratório, porque eu acho que isso é uma das histórias mais divulgadas por ele durante toda a vida dele. É justamente a descoberta da Rinkosiara. E quando eu fui estruturar essa homenagem, eu fiquei um pouco complicada na minha triagem do que eu ia falar para vocês, porque, na verdade, a Pavan, Rinkosiara e Gláucia começaram a se misturar na minha cabeça. Então, eu vou tentar ser imparcial e falar mais do Pavan. Claro que eu tenho que falar junto da Rinkosiara e deixar a Gláucia de fora. Bem, como todo mundo aqui falou de tantos anos atrás, eu não vou falar quantos anos foram, mas como uma jovem do interior que veio fazer faculdade aqui em São Paulo, eu fui aluna do professor Pavan na graduação, na disciplina de genética. E ele era, naquela época, uma pessoa que, além de chutar a bananeira e descobrir a Rinkosiara, tinha descoberto os puffs de DNA e tinha proposto internacionalmente a quebra do dogma da constância do DNA. Fato pelo qual ele era um cientista um tanto controverso, mas bastante famoso, e passava parte da sua vida nos Estados Unidos fazendo pesquisa lá. Então, para nós, alunos, ele era alguém assim bastante formal. E naquela época a gente tinha um pouco até de receio. Como eu brincava com meus colegas, nós estudávamos mais na disciplina dele do que nas outras, só pelo medo de decepcioná-lo como um cientista que estava atuando lá fora também. Então, naquela época, eu acho que a internacionalização era mais intensa que outra. Me desculpem os colegas que falaram ao contrário agora há pouco. Então, esse era o Pavan, jovem, que foi meu professor. Você passa ou eu passo? E, finalmente, junto ao Pavan, eu gostaria de apresentar a vocês a mosca. Rinkosiara, na época, foi descrita como Angeli, depois mostrada que a sinonímia com americana pela Martha Breuer, e vocês veem aí já ela na fase adulta, como a parte da nossa homenagem que nós fizemos na exposição na Estação Ciência. Seguinte. E ali vocês têm agora, lá em cima, as larvas que ele descreveu como vermes, que ele encontrou quando chutou a bananeira. Esse grupo de larvas é muito interessante porque toda a postura é de um único sexo, ela cresce sincronicamente, então a gente tem uma facilidade de usar isso como um sistema de estudo sequencial durante o desenvolvimento. Entretanto, esse fato dela
colocar todos os ovos de um único sexo, foi passando a ser uma dificuldade nossa para mantê-la no laboratório, porque aí eu tenho que conseguir os dois sexos ao mesmo tempo para conseguir que a minha cultura seja mantida. E hoje, com toda essa mudança climática, essa destruição parcial da Mata Atlântica, pelo menos na região em que ele coletava, hoje não se encontra mais nada. Nós passamos a coletar em Ubatuba, mas mesmo em Ubatuba ela está se tornando cada vez mais rara. E a partir desde o ano passado, eu decidi que não mato mais nenhuma Rhincoceara na minha vida. Mas, enfim, nós contribuímos muito para isso. E a partir da descoberta dos puffs de DNA, surgiram esses 3 tópicos de pesquisa, né? A descoberta das larvas levou à descrição dos cromossomos politênicos e a descrição dos puffs de DNA ao conceito de amplificação de DNA, que depois foi extrapolado para outros sistemas em que nós trabalhamos também. Seguinte. Ai, você. A gente está tão acostumado com a nossa aula, né? Colocando agora esses tópicos que eu falei no contexto de desenvolvimento desse organismo, que foi o que o Pavan tanto falou que era a vantagem do sistema, vocês têm lá em cima no primeiro quadro os ovos, uma postura de uma larva, as larvinhas eclodindo com 1 dia de idade, desenvolvendo sincronicamente, e aqui embaixo eu pus a sequência do desenvolvimento larval. Então, eu queria chamar a atenção que no 3º período a larva começa a secretar o casulo coletivo, comunal, e depois, durante esse período, eu destaquei os 2 cromossomos que foram alvo do estudo do Pavan, e nos quais ele inicialmente descreveu o aumento da banda apenas por coloração, que eles chamavam de uma coloração mais intensa, e depois eles comprovaram o aumento do DNA pelos trabalhos posteriores, e a partir daí surgiu toda uma linha de pesquisa que foi continuada no laboratório do professor Francisco Lara. No final, vocês têm um casulo. Eu gosto desse casulo porque ele tem a forma do Brasil e eu costumo, sempre que eu faço congressos no exterior, levar essa imagem. Seguinte, por favor. Então, destacando agora os cromossomos, nós passamos para a seguinte, por favor. Para a importância desses puffs de DNA. Sabendo que nós tínhamos o puff de DNA numa época específica, que esses puffs obedeciam uma sequência de desenvolvimento, surgiram aí inúmeras perguntas a respeito do significado dele na biologia desse organismo. Então, eu tentei colocar isso em 2 questões apenas, no significado da biologia do inseto e no mecanismo pelo qual ele ocorre. Os dois são muito... essas 2 questões são muito interdependentes. E elas dependem da nossa primeira abordagem, que foi a fisiologia dos cromossomos politênicos. Então, nessa parte inicial de fisiologia dos cromossomos politênicos, nós utilizávamos principalmente uma abordagem de biologia celular. Então, o que vocês veem aí nessa imagem é uma incorporação de timidina triciada submetida à radioautografia, experimentos que hoje não são praticamente mais feitos. E vocês podem ver que os 4 cromossomos estão assinalados, o A, o B, o C e o X. E nesses cromossomos é possível notar várias bandas mais intensas, as que foram inicialmente descritas pelo Pavan, e outras ainda adicionais que nós escrevemos posteriormente. Então, dentro dessa abordagem de biologia celular, eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Pavan costumava dizer que eu era neta dele, porque eu fui orientada pelo Renato Basile, mas nós tínhamos a oportunidade de discutir nossos dados com ele, e quando nós tínhamos que fazer a documentação fotográfica, elas tinham que ser feitas no microscópio do professor Brito ou do professor Pavan. Então, nessas ocasiões, eles nos davam várias dicas de como fazer o melhor possível, e, ao mesmo tempo, eles discutiam conosco o que nós estávamos observando.
Eu não vou entrar em muitos detalhes dessa parte científica, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá certo? No seguinte, por favor. Como eu gosto muito de imagem, né, eu coloquei de novo a imagem dos cromossomos politênicos para vocês. Vocês veem aqui um squash normal, corado por orceína acética, mostrando de novo os cromossomos. E ali ao lado, já uma abordagem que nós fizemos mais recente, em que nós usávamos microscopia confocal de varredura a laser para fazer a reconstrução tridimensional desses cromossomos, nesse caso submetida a uma reconstrução com imagem de sombra pelo software Imaris. Então, a partir dessa observação, dessa fisiologia desses cromossomos... Estou passando o tempo? A partir daí, nós passamos a focalizar primeiro os PUFs 3 e 8C, e depois nós passamos, então, a propor que fosse estudada a sequência de genes e mensageiros desse organismo, a sequência de proteína e o grau de amplificação. Então, dentro desses 3 tópicos, foram desenvolvidos mais de 20 anos de pesquisa, em que se eu entrasse em detalhes, vocês realmente me mandariam embora, mas que foi grandemente desenvolvido no laboratório do professor Lara, lá na Química, e do qual eu participei durante o meu pós-doc. O seguinte, por favor. Isso ocorreu mais no meados da década de 70, final da década de 70, e nessa ocasião o professor Pavan passou a ter uma atuação estadual, internacional e nacional, visando o desenvolvimento da ciência de uma forma mais global. Eu acho que eu não preciso aqui descrever as atividades dele, junto à SBPC, à FAPESP, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao CNPq. Ele se orgulhava muito no aumento de bolsas que ele tinha conseguido durante a sua atuação no CNPq e sempre comentava isso conosco. Então, nessa fase, vocês veem aí, ele junto com o presidente Sarney, embaixo com o Papa, nesse destaque internacional, realmente a gente se distanciou. E eu perdi esse contato desse grande amigo, mas que voltou a nos contactar de novo. Espaço seguinte, por favor. Porque, quer dizer, nessa fase também ele saiu aqui da USP, foi para a Unicamp. Na Unicamp ele teve uma atuação de muito destaque e participou da implantação do síncroton e depois também ele participou da criação da Estação Ciência. Na Estação Ciência nós tivemos várias exposições com vários diretores diferentes, inclusive com o professor Hamburger, focalizando vários temas diferentes, sempre utilizando as imagens que nos eram tão queridas. Então, nós tivemos a exposição sobre mitose, sobre amplificação cromossômica, e também uma homenagem ao professor Pavan. Então, o interesse científico do professor Pavan, nessa época, foi direcionado para a microbiologia. E, de fato, ele estava sempre à frente do seu tempo. Se ele estivesse vivo hoje, ele estaria realmente muito na moda, porque hoje uma das coisas mais importantes que a gente tem estudado, principalmente em relação ao câncer, é a caracterização do microbioma intestinal dos indivíduos. Inclusive, hoje nós temos até a proposta de transplantes de fezes para recuperar essas bactérias iniciais do organismo. Existem alguns países, inclusive, que já proibiram o uso abusivo de antibióticos, visando a manutenção de cada organismo tal como ele nasce. E aí nós passamos, então, a conviver quase que diariamente. Nessa época, eu já estava no ICB, e o professor Pavan brincava comigo, que ele era IC na microbiologia. Não sei se né? Não sei qual era a posição dele, mas ele falava, eu sou estagiário, e depois que ele comia na nossa cantina, ele costumava passar no laboratório e a gente discutia ciência, filosofia e grandes tópicos. Era realmente um contato quase que diário, de muita amizade que nós mantivemos nessa fase. Então, eu gostaria de deixar aqui uma homenagem muito especial a esse grande amigo, professor e inspirador que eu tive na minha vida.
E fora isso, a gente continua ainda a trabalhar com Rinco Seara, mas o Pavan brigava muito comigo nessa fase, porque ele dizia que o forte da Rinco Seara era a comparação dos 3 tecidos em que se descrevia os politênicos, né? Que era o malpique, o intestino e a glândula salivar. Então, nesses 3 tecidos, ele dizia que a gente ia conseguir descobrir as coisas mais importantes desse organismo. E, na verdade, como eu tive grande interesse sempre na alteração de DNA, e passei a estudar isso em tumores, quando eu voltei para a Rinco Seara, eu achei que o ovário era o sistema que mais me encantava. Porque no ovário nós temos todos os tipos de cromossomos. Nós temos politênicos, temos células poliploides e temos os mitóticos. Então, realmente, a partir desse ponto, a gente usava muito focalizar o nosso estudo em ovário e discutia com ele. A outra coisa que ele tinha ainda uma ligação muito intensa era com os efeitos de radiação, desde a atuação dele na ONU, até essa fase em que ele discutia conosco, que ele achava que a gente ainda devia testar os efeitos da radiação em Rinco Seara, embora ele tivesse testado muito na fase em que ele atuou aqui no IB, e não conseguisse detectar grandes efeitos. Ele propunha que esses efeitos não eram detectados graças à grande repetitividade de filamentos de DNA que ele observava nos politênicos. Por isso que nada acontecia. Mas eu acho que também o fato de ser um organismo tão diferente da drosófila em termos de reprodução dificultava a detecção desses efeitos. Esse foi um grande inspirador da minha vida. E eu gostaria, então, de... Passa a seguinte, por favor. De como uma homenagem especial, eu coloquei aí um dos genes que nós conseguimos localizar nos puffs de DNA, o gene que foi selecionado a partir da clonagem e sequenciamento do transcriptoma desse organismo. Então, vocês veem aí, aquela verde é a sonda de DNA que é amplificada no puff 2B. Esses puffs, nós fizemos a quantificação de quantas vezes eram amplificados, comparamos os vários segmentos da glândula, só que eu não queria apresentar tudo isso para vocês, que vocês iam ficar muito chateados. E embaixo, eu acho que esses cromossomos... Posso? Não tem onde apaga essa luz? Apaga para mim só. Eu só gostaria de apresentar esses cromossomos que são submetidos a uma imunofluorescência com polimerase, RNA polimerase 2, mostrando as várias regiões que estão ativas na síntese de DNA. E esses cromossomos, eu gosto deles porque eles têm esse ar assim de yoga, né? Essa foi uma foto que eu ganhei um prêmio internacional com ela. Mas eu ofereço esse prêmio ao meu mestre com carinho. Seguinte, por favor. Agora eu vou fazer um bairrismozinho, se vocês me permitem. Assim como o Pavan, eu sou campineira, né? Então, nós dois temos essa regionalidade similar. Mas, por outro lado, eu cresci na usina açucareira Ester, que é a usina do professor Paulo Nogueira Neto. Aquela era a minha escola do primário, lá na usina Ester. E eu tenho que agradecer muito. Ele nunca foi meu professor. Mais longe? Ele nunca foi meu professor, a gente só discutia muito o que eu ia fazer da minha vida quando eu era uma criança, lá na usina Ester. Ele gostava muito dos bichos, brigava muito com quem derrubava uma árvore, e eu gostava de discutir essas coisas com ele. E eu falava para ele: professor, eu vou fazer medicina porque eu quero ser cientista. Ele falava assim: você está louca, menina? Quer fazer... Vai fazer história natural, naquele tempo era história natural, né? Vai fazer história natural que você já vai sair cientista de lá. Ah, será? Mas ele venceu. Mas, além disso, a cada ano, a usina Ester oferecia 2 bolsas, uma para meninas e uma para meninos, para custear todo o ensino médio e universitário. E eu fiz toda a minha formação com uma bolsa do professor Paulo Nogueira Neto,
a quem eu também tenho que fazer minha homenagem e agradecer. Espero que tenha valido a pena o investimento dele, mas muito obrigada. Chamamos a professora Vera Imperatriz para fazer homenagem ao Paulo Nogueira Neto. Lembrando que a gente tem uma exposição sobre o professor Pavan na tenda, onde vai ser servido o café logo em seguida. Obrigado. Então, até vou pedir para você deixar esse slide aí do Dr. Paulo Nogueira Neto, porque eu vou ser muito breve na minha exposição e não preparei adequadamente o material do Dr. Paulo Nogueira Neto, porque ele foi tão espetacular, ele era tão simples, e uma pessoa que sempre deixava o espaço para que todos ao lado dele crescessem da maneira que fosse possível. Ele foi uma pessoa extraordinária, e eu até resolvi escrever alguma coisinha sobre ele, porque às vezes é difícil a gente falar de um amigo tão querido que partiu esse ano de 2019. Dr. Paulo Nogueira Neto foi meu orientador desde a iniciação científica, sou a aluna mais velha do Dr. Paulo. E eu fiz a minha iniciação científica em 67, vocês imaginem quantos anos faz isso. E nós somos amigos a vida inteira. Ele foi sempre um mestre, ele sempre orientou, e ele sempre sabia como trabalhar com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, ou fazer sugestões positivas para o nosso aperfeiçoamento. Ele era uma pessoa extraordinária. Como a Gláucia falou, ele deu essa bolsa para a Gláucia e para muitas outras pessoas que hoje ocupam importantes cargos, foram bolsistas do professor Paulo Nogueira Neto ou moravam nas propriedades do Dr. Paulo Nogueira Neto. Bom, o Dr. Paulo Nogueira Neto já era bacharel em Direito há 8 anos, quando ele entrou no curso de História Natural, em 1953. Naquele tempo, ele já tinha publicado os primeiros livros de criação de abelhas indígenas sem ferrão, já tinha o seu pendor naturalista, e, por aconselhamento da sua esposa e do Paulo Vanzolini, que eram muito amigos, ele foi fazer o curso de História Natural. Nesse curso, ele já formou um grupo de pessoas interessadas em conservação da natureza, e em 1954, eles fundaram a ADEFLOFA, que era uma associação de defesa da flora e da fauna, uma primeira associação que tinha como objetivo organizar ou reunir as pessoas que tinham interesse em preservar a natureza e tudo, para trabalhar na preservação de áreas do estado de São Paulo. O primeiro trabalho da ADEFLOFA foi no Pontal do Paranapanema, e de lá surgiu, então, a primeira grande conquista, que já era, na época, uma floresta menor do que a prevista anteriormente, mas ela tinha 39 mil hectares e foi a primeira estação estadual, o primeiro parque estadual de meio ambiente que foi criado aqui no estado de São Paulo. Quando o Dr. Paulo entrou na História Natural, como disse bem o Eurico, aqui se formavam naturalistas. Ele também era um naturalista. Todos tinham muito orgulho disso. E só a partir de 68 é que nós formamos biólogos. Nós começamos, então, o Instituto de Biociências. Em 68, quando os primeiros biólogos apareceram, o Dr. Paulo já era docente do Departamento de Zoologia. A profissão foi regulamentada apenas em 79, graças a um esforço muito grande de vários amigos, inclusive o professor Morgante era um deles, e eles formaram a APAB, a Associação Paulista, né, para os biólogos, né, de biologistas, e foi essa associação que depois ajudou na formalização da profissão, que era tão importante. Então, uma das características do Dr. Paulo, como ele tinha sido advogado, ele sabia muito bem, ou tinha uma formação de direito, ele sabia muito bem como é importante formalizar as coisas. As associações precisam ser formalizadas, os grupos precisam ter nomes, precisam ter responsáveis, precisa ter uma série de documentos que mostrem qual é o perfil daquele grupo, o que eles fazem, por que eles fazem. Dessa forma, o Dr. Paulo fez isso a vida inteira. Mesmo depois de ter saído das suas atividades formais, sempre incentivando os grupos de associação de empresários cristãos e vários outros que ele ligava para terem os seus compromissos com a preservação da natureza e ter um tipo de regulamento que ele achava que era muito importante. Ele era um cientista de habilidade rara. Ele nos ensinava a buscar as informações. São suas palavras.
A universidade deve ser principalmente um lugar para a gente aprender a aprender. Porque o hábito de aprender cria facilidades para aprender mais. Talvez crie alguns caminhos no nosso cérebro que facilitem a aprendizagem. Assim, ele desenvolveu uma das suas grandes habilidades: explicar de modo simples conceitos complexos, de modo que todos os compreendessem, evitar o confronto, que deveria ser sempre evitado e os obstáculos precisavam ser contornados. Atender aos meios de comunicação, articular sempre para um bem maior, que era preservar o meio ambiente. Desta forma, agiu quando foi convidado para ser o secretário especial do Meio Ambiente em Brasília, onde trabalhou de 74 a 86. Essa Secretaria Especial do Meio Ambiente foi o precursor do Ministério do Meio Ambiente e foi uma época muito semelhante em alguns aspectos, né, ao que ocorre hoje. Então, se falava em desenvolvimento, o que era o desenvolvimento para aquelas pessoas? Então, o desenvolvimento era ocupar, né, não podia deixar áreas naturais livres. Mas ela foi uma época de grande desenvolvimento, graças também às características pessoais de Paulo Nogueira Neto. Ouvia com atenção as críticas dos que contestavam o seu trabalho, achando que sempre é possível melhorar. Sempre era cordial com todos que o cercavam. Com a oportunidade de conhecer melhor as condições do governo federal, visitava a todas as autoridades e, com diálogo franco e direto, fazia alianças e construiu, com isso, uma legislação ambiental avançada no país, quando oposição e governo se debruçaram sobre ela igualmente conscientes da sua importância. Ele era um aglutinador. Com sua habilidade jurídica e astúcia nas negociações, Nogueira Neto criou 26 estações ecológicas no país e outras áreas de preservação que chegaram a 4.800.000 hectares. Além disso, orientou grupos diversos da necessidade de regulamento de suas atividades, conselhos e atuação ambiental. Ele também foi presidente do CONAMA, instituiu o CONAMA, e que funcionou até recentemente, sendo um órgão bastante importante. Do ponto de vista internacional, o Dr. Paulo foi o vice-presidente do programa MAB, que era o Homem e Biosfera, um programa muito importante da Unesco, e participou da Comissão Brundtland. A participação da Comissão Brundtland, o professor Goldenberg, aqui da USP, também participou da Comissão Brundtland, foi um alto na sua carreira, e, a partir dessa comissão de 3 anos, eles trabalharam, tiveram resultado um relatório que se chamou Nosso Futuro Comum, onde foi instituído que o desenvolvimento sustentável seria a única possibilidade de um progresso onde houvesse mais igualdade entre as pessoas e oportunidade para todos no próximo desenvolvimento. Então, durante esses 3 anos da Comissão Brundtland, Dr. Paulo levou a comissão a Cubatão, naquela época do auge da poluição que existia em Cubatão, e a comissão apresentou, então, suas considerações e considerou todo o aspecto geral. E por causa desses resultados da comissão, foi, então, incentivada a criação da Rio 92. E, na Rio 92, foi apresentada, então, as conclusões do problema da exposição demográfica, da pobreza, das alterações do clima, da perda da biodiversidade. O Rio 92 trouxe para todos uma nova ordem global, que deveria trabalhar unindo todos os setores da sociedade para tratar de assuntos como o aquecimento global, a biodiversidade, a preservação das áreas alagadas, a Agenda 21. Foi introduzida uma visão social do meio ambiente, a importância do bem-estar humano nas várias dimensões. A Comissão Brundtland foi muito inovadora. Desde aquela época da Comissão Brundtland, Dr. Paulo sempre manteve os amigos de todos os tempos, os conservacionistas com quem trabalhavam. Entre eles estava o José Pedro de Oliveira Costa, que sempre trabalhou com o professor Paulo, e o Mittermeier. Então, eu queria pedir para o Mittermeier vir até aqui e falar um pouquinho sobre essa união dos dois. Os dois estiveram juntos em várias situações. A Biblioteca do IB tem o filme do Muriqui, do Mittermeier, que no tempo que ele fez essa pesquisa, que foi tão importante, eles foram companheiros de luta em várias situações, e o Mittermeier é uma pessoa de destaque global, e para mim é um prazer muito grande poder
ouvir o que ele tem a dizer sobre o Dr. Paulo Nogueira Neto, essa pessoa tão especial de todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, quero parabenizar vocês pelo aniversário de 50 anos, cinquentenário do Instituto. Esse instituto é importante não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Segundo, é uma grande honra para mim estar aqui para homenagear o Dr. Paulo. Dr. Paulo foi realmente uma pessoa muito especial. Encontrei com ele por primeira vez em 71. Cheguei aqui no Brasil por primeira vez na minha vida. Era um moleque de 21 anos, não fui ninguém na época. Estive com o Dr. Adalmar Coimbra Filho, que o ano passado, em 70, redescobriu o Mico-Leão Preto na reserva de Morro do Diabo. E Dr. Paulo, Coimbra fez o contato com Dr. Paulo e ele fez questão de tomar uma semana do seu tempo para me levar ao interior de São Paulo para ver o Mico-Leão Preto. Foi uma coisa realmente especial. Quando criamos a Organização Conservação Internacional, ele foi o primeiro membro brasileiro de nosso conselho. Há uns 20 anos atrás, quando ganhei o prêmio Ordem do Cruzeiro do Sul, do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Paulo fez questão de viajar para Brasília só para estar lá comigo. Ele sempre foi um amigo muito leal e sempre presente. Mas a coisa que eu quero enfatizar, o Dr. Vera já falou muito do que ele fez na vida, mas eu quero enfatizar especialmente o que ele fez na SEMA, começando em 73. Ele criou uma rede de estações ecológicas, o tamanho da França. E ele foi um pioneiro que eu comparo com Teddy Roosevelt, nos Estados Unidos, que faz mais de 100 anos criou a rede de parques nacionais nos Estados Unidos. O Dr. Paulo foi uma grande figura na história da conservação, não só no Brasil, não só no continente, mas no mundo inteiro. Eu, pessoalmente, sinto muito falta dele, mas sempre vou lembrar ele como um grande amigo e um grande personagem na história da conservação. Muito obrigado. Então, eu queria dizer que o Dr. Paulo foi premiado no mundo inteiro com várias honrarias. Mas o prêmio, a coisa que ele mais gostava foi o título de professor. Ele tinha muito orgulho de ter pertencido a essa casa, de ter sido professor de tantas pessoas e de sempre estar ligado à formação das novas gerações. Então, eu agradeço a todos por essa oportunidade. Obrigada.